Meus nobres cartoleiros, aqui vamos para mais uma rodada, a última em que nós não podemos contar com os jogadores que estão servindo a seleção brasileira nas Olimpíadas, ali o Gabriel Jesus, o Gabigol, entre outras peças importantes, já que a decisão vai ser agora, né, no sábado, Brasil e Alemanha, às 5h30 da tarde, né? Haja coração, vamos ver como é que vai ser essa revanche aí, mais ou menos revanche, né? A seleção olímpica contra os alemães. E enquanto isso, por aqui no Cartola, nós vamos ter mais uma rodada com apenas 9 partidas. A América Mineira e Chapecoense vai ser um jogo aí da sexta-feira, tiraram do Cartola e convenhamos também, não ia fazer falta nenhuma, né? Então, nós vamos, como de praxe, mostrar o nosso desempenho do bons e baratos na última rodada. E é uma pena que o Cartola esteja de greve com a galera que tem pouca cartoleta, né? As últimas rodadas têm sido complicadíssimas e não tem jeito. A gente faz aí o possível e tentando aí pontuar e tirar umas cartoletinhas bacanas, sempre para ajudar. Vamos mostrar aí como bons e baratos se virou na 19ª rodada, 20ª rodada, perdão. Bem, essa última rodada parecia boa, mas terminou realmente traiçoeira. Alguns SGs perdidos aí, por exemplo, do São Paulo, do Cruzeiro, entre outras equipes. Nós tivemos aí, por exemplo, o Magrão, mesmo tendo o SG, não fazendo nenhuma defesa difícil. O Flamengo não teve muito a fazer, não deu muito trabalho, né, para o nosso goleiro, infelizmente. Além do Diego Souza, que se machucou com 5 minutos de jogo. Mas no mais, nós tivemos aí o Reinaldo na Ponte Preta indo muito bem, o Fluminense segurando o SG com o Renato Chaves, o Cárdenas fazendo uma atuação mais ou menos bacana, ali o Robinho que destoou um pouquinho, né? O Arrascaeta, que era a dúvida, chegou a atuar, né? E a dar uma assistência também, foi uma pena que o Cruzeiro não soltou a sua escalação, a lista de relacionados antes do fechamento do mercado. Certamente faríamos aqui um esforço para escalar o Arrascaeta. E no ataque, nenhum gol. Rafael Sobis aí perdeu a disputa para o Ábila, né? Era uma loteria. O Ábila que fez o gol do Cruzeiro. E no Chiesa, pelo Vitória, o Marinho, apesar de não ter feito gol, teve uma atuação tão boa quanto o Wellington, que outro, não mesmo sem balançar as redes, teve uma rodada interessante. Eu estava lá no estádio, o Wellington sofreu bastante faltas e por isso pontuou pra caramba. Além dele, também teve um gol muito mal anulado. E aí, fechando, o Mano Menezes não teve o SG, o Cruzeiro não ganhou. Apesar de ter feito 2 gols, o nosso técnico não fez nem 3 pontos. E com esse saldo, temos aí 39,18 pontos. A gente sabe que não tem muito a se lamentar sobre o ataque, porque a terceira opção, que seria a quarta opção, né, que seria um atacante do São Paulo, também não vingou ninguém, nem Chaves, nem Cueva. Foi todo mundo aí no mesmo buraco. Só no Fluminense, o Wellington, além de ter ido muito bem, teve o Henrique Dourado que deixou a sua marca, né? E então, terminamos satisfeitos com a nossa valorização de 3 cartoletas, que sempre ajuda bastante aí, a gente sabe disso, a galera que está precisando de cartoletas para poder crescer e ter mais condições de montar fortes equipes no campeonato. Bom, dito isso, vamos então à escalação do Bons e Baratos para essa 21ª rodada do Cartola FC. Bem, nós temos agora uma rodada com algumas equipes favoritas, em destaque o Atlético Mineiro e também o Botafogo, o Corinthians e o Palmeiras. Nós podemos apostar em algumas equipes também pontualmente, por exemplo, aí no Alex Muralha, que pode ser uma boa contra o Grêmio, a galera que se interessar pelo Gustavo Scarpa no Fluminense, ou alguém do Santos contra o Coritiba, um Vitor Bueno, e o Vanderlei, por exemplo, que é o meu goleiro no FC Toro, né, meu time principal. Então, a gente só espera que essa rodada a gente acerte os atacantes e tenha o máximo de SGs possíveis, porque nem a base, né, nem o mínimo as últimas rodadas têm oferecido. Então vamos aí torcer para que essa rodada seja pelo menos normal, porque boa a rodada parece ser. É só não termos surpresas. Bem,
Começando então Alex Muralha, o Flamengo vai ter um jogo difícil contra o Grêmio, jogando sem o William Arão, jogando sem o Guerreiro. Aí vai ter uma oportunidade lá, o Leandro Damião. Mas pode ser um jogo da estreia do Diego. O Jorge pode voltar na lateral também. Então eu acho que o Flamengo ainda assim vai muito forte. O Muralha pode se destacar com algumas defesas difíceis e por isso estamos escalando ele aqui no Bons e Baratos. Os nossos laterais. O Fábio Santos, né, responsável aí pela bola parada do Atlético Mineiro. Pode ser que o Galo também conte com a volta do Marcos Rocha. Acaba sendo uma boa aí para a galera que tem bastante cartoleta. E do outro lado, Luiz Ricardo, Botafogo pegando o Sport sem Diego Souza, mais um Sport que venceu a sua última partida, porém o Botafogo venceu também, e uma vitória no Morumbi contra o São Paulo dá muita moral, com certeza, e por isso a nossa aposta aí no Luiz Ricardo, que costuma se destacar quando joga em casa. E na nossa defesa, o Iago, apesar dele ser bem mais caro que o Balbuena, é um jogador que eu confio mais. O Balbuena eu acho meia roda, já apostei algumas vezes e não convenceu. E do lado do nosso amigo Iago, o Ronaldo, jogador aí praticamente zerado, né, de preço. O Eraso está fora da partida, né, e o Leonardo Silva está muito caro. Então aqui no Bons e Baratos vai o Ronaldo acreditando aí que o Galo vai segurar o SG contra o Furacão. O Atlético Paranaense pode não ter o Walter, que está negociando aí sua volta contra o Goiás. Para o Goiás. No meio de campo, Elias, eu acho que vai ser o principal nome do Corinthians no meio de campo, ele que está voltando. E quando começou a jogar, tirou algumas notas muito interessantes, depois caiu um pouquinho, mas eu acho que agora vai chamar aí a responsabilidade no time do Timão. Aí no meio vocês podem ver também o Moisés, principal nome do Palmeiras aí, sempre pontua bem dentro de casa, 5 pontos, até mesmo 7 de vez em quando, e volta e meia auxilia o ataque com assistência, até mesmo gol ele já fez, então é um jogador aí que a gente confia. E fechando com o Michael Suel, numa fase muito interessante no Galo, o Fred não vai jogar, então isso vai deixar o caminho um pouco aberto para o pessoal do Atlético Mineiro, né? Um nome a menos para metade do meio para frente. O Michael Suel deve ter a companhia do Otero, né? O Otero aí começando. Também pode fazer alguma coisa, mas a gente acredita que principalmente o Michael Suel e o Robinho vão ditar o ritmo aí atleticano nessa partida. E sempre lembrando, né, o Atlético Paranaense não é nenhum bicho morto, é porque o Galo jogando em casa tem passado muita confiança, não tem decepcionado. Apesar de ter perdido o SG naquele finalzinho contra a Chapecoense, já estava vencendo por um placar considerável, né? 3-0 o placar acabou sendo 3-1. Até aqui está dando para confiar legal no Galo. E fechando o ataque, Neilton, grande nome aí, botafoguense, pega o Sport, vai ter uma certa loteria, porque o Sassá tá para ser titular também, e o Sassá volta e meia faz gol, marcou o da vitória contra o São Paulo no Morumbi, mas eu acho que tá meio na cara aí que o Neilton vai dar uma arrebentada aí nessa partida. E fechando com o Ángel Romero, praticamente podemos dizer que a última chance dele, deixou de imitar e já foi algumas vezes escalado, com o Corinthians sendo boa para a rodada, parou de convencer, mas esse jogo aí novamente é uma boa para o Corinthians. Eu estou achando o ataque do Palmeiras muita loteria. O Dudu talvez só desse uma assistência, o Roger Guedes também não tem lá aquela fama de artilheiro. E entre Rafael Marques e Romero, acho que dá para acreditar aí no Romero de novo, dar aquele último voto de confiança. E fechando o nosso técnico Marcelo Oliveira, aí para mim o Galo é o principal favorito da rodada e o time que eu mais escalei jogadores, então vai aí o treinador atleticano. E é isso então, meus nobres. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos os amigos que aderiram à liga mais premiada do Brasil, o Boa Esporte, que começou aí essas 3 rodadas gratuitas do comecinho, do segundo turno do Brasileirão. E mesmo a você que ainda não participa, que ainda não conhece o Boa Esporte, nós gostaríamos de dizer que as portas continuam abertas para você
não tem mais a promoção das rodadas gratuitas, mas você pode perfeitamente aí aderir a essa família. Foi apenas uma rodadinha só nesse segundo turno. Você entrando agora não vai perder muita coisa, dá tempo de pegar a galera ainda na disputa até o final do campeonato. São premiações aí por rodada e premiações mensais que oferecem também o Bull Esportes. Então você não se sinta para trás por não ter começado. As portas estão abertas e o Bull Esportes é fantástico. Então vai aí sempre a nossa recomendação a todos vocês. E por enquanto é só. Vamos aí torcer para o Brasil, torcer por uma rodada boa no Cartola. E no mais, aquele abraço e bora mitar!